Olá, meus amados irmãos, que a graça do Eterno Criador seja com você hoje e sempre. A nossa mensagem de hoje tem como título: Eu me apaixonei pelo brilho da morte. A maior tragédia da humanidade. O acidente com o Césio 137, tragédia e contaminação. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco de um dos maiores acidentes radioativos da história, causado pelo manuseio inadequado de uma cápsula contendo Césio 137, um material altamente radioativo. O desastre começou quando dois catadores de lixo, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, encontraram um equipamento de radioterapia abandonado no Instituto Goiano de Radioterapia. Sem saber do perigo que carregavam, desmontaram o aparelho e venderam a cápsula de Césio 137 para um ferro velho. O dono do ferro velho, Devair Alves Ferreira, ao ver um pó azul brilhante saindo do material, ficou fascinado e compartilhou o pó com familiares e amigos, acreditando ser algo valioso ou até mesmo milagroso. O pó passou de mão em mão, foi esfregado na pele, espalhado por diversos locais e até usado como decoração. Mais tarde, ao perceber as consequências devastadoras da contaminação, Devair pronunciou uma frase marcante e assustadora: Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Em poucos dias começaram a surgir sintomas misteriosos: náuseas, tonturas, feridas na pele, queda de cabelo e fraqueza extrema. Médicos não sabiam explicar o que estava acontecendo até que uma das vítimas, Maria Gabriela Ferreira, esposa do dono do ferro velho, levou um fragmento do material a uma unidade de vigilância sanitária. Só então foi identificado que se tratava de uma contaminação radioativa em larga escala. 4 pessoas morreram rapidamente, incluindo Leide das Neves, uma menina de apenas 6 anos que brincou com pó radioativo. Mais de 100 pessoas foram contaminadas gravemente, sofrendo sequelas pelo resto da vida. Casas, móveis, roupas e até o solo precisaram ser destruídos e enterrados, pois estavam contaminados. Muitas mulheres que tiveram contato direto com o Césio 137 não poderiam mais engravidar, pois se tivessem filhos, eles nasceriam contaminados. O Brasil foi manchete mundialmente e o caso virou um alerta sobre o perigo da radiação e da negligência humana. Essa tragédia nos ensina uma verdade espiritual muito profunda. O brilho do Césio 137 iludiu aquelas pessoas, parecia algo belo e valioso, mas trouxe dor, sofrimento e morte. Da mesma forma, o pecado entrou no mundo, seduzindo a humanidade com promessas de prazer e conhecimento, mas levando à destruição. As Escrituras nos ensinam que, assim como a tragédia do Césio 137 foi causada pela curiosidade e ignorância de alguns, a maior tragédia da humanidade aconteceu quando o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Em Romanos 5,12 está escrito: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No jardim do Éden, Adão e Eva foram seduzidos pelo brilho do fruto proibido. O diabo prometeu conhecimento e poder, dizendo que seriam como o Eterno. O que parecia belo e desejável trouxe contaminação para toda a humanidade. O pecado entrou no mundo e com ele a morte. Assim como no acidente de Goiânia, onde um simples toque no Césio 137 bastava para espalhar a contaminação, o pecado de um só homem afetou a todos nós. Assim como as mulheres que tiveram contato direto com o Césio 137 não poderiam mais gerar filhos saudáveis, pois eles nasceriam contaminados, todos os descendentes de Adão já nascem contaminados pelo pecado. Desde o nascimento, cada ser humano carrega essa herança mortal. Não há como escapar por meio de boas ações ou méritos próprios, pois o pecado está em nossa natureza desde o ventre. Mas o Eterno, em seu infinito amor, não nos deixou sem esperança. Assim como a equipe de descontaminação foram enviadas para conter o desastre do Césio 137, o Eterno enviou seu Filho, o Messias, nosso Salvador, para purificar a humanidade da radiação mortal do pecado. Em Romanos 5,19 nos diz: Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. O Messias, nosso Salvador, tomou sobre si a contaminação do pecado e morreu em nosso lugar.
Sua morte e ressurreição são a única cura para a maior tragédia da humanidade. O pó azul do Césio 137 encantou muitas pessoas, mas trouxe morte. Assim também o pecado se apresenta como algo atraente, mas esconde suas consequências. Se você sente o peso do pecado, saiba que há esperança no Messias. Ele é a única solução para a nossa contaminação espiritual. Não se deixe seduzir pelo brilho passageiro deste mundo, mas busque a luz verdadeira que é o Messias. Arrependa-se, creia e viva. Fechemos nossos olhos e oremos. Eterno Criador Todo-Poderoso, hoje venho diante de Ti, reconhecendo que a maior tragédia da humanidade não foi um acidente nuclear ou uma catástrofe terrena, mas a entrada do pecado no mundo. Assim como o Césio 137 contaminou e destruiu vidas em Goiânia, o pecado tem contaminado a humanidade desde Adão, trazendo sofrimento como enfermidade, dor e morte. Pai, muitas vezes nos deixamos seduzir pelo brilho do mundo, sem perceber que ele pode nos destruir, assim como aqueles que tocaram no Césio sem saber do perigo. Quantas vezes tocamos no pecado sem enxergar suas consequências? Perdoa-nos, Criador, por nossas ignorâncias, por nossa ambição e por nos afastarmos de Ti. Mas Tu, ó Eterno, és misericordioso. Assim como a equipe de descontaminação foram enviadas para limpar a tragédia do Césio, Tu enviaste o Messias, nosso Salvador, para nos purificar da radiação do pecado. Pelo Seu sangue podemos ser lavados, curados e restaurados. Pai, hoje eu reconheço que sou pecador e preciso da Tua purificação. Não quero viver contaminado pelo pecado e condenado à morte eterna. Quero ser lavado pelo sangue do Messias, nosso Salvador, e receber uma nova vida. Pai, eu oro por aqueles que ainda estão enganados pelo brilho passageiro deste mundo, que o Teu Espírito Santo abra os olhos dos que ainda não enxergaram a verdade, para que corram para o Messias antes que seja tarde demais. Obrigado, Criador, porque em um Messias temos esperança, perdão e vida eterna, que eu possa viver para Ti, afastando-me de tudo que me contamina, seguindo a luz verdadeira que é o Messias, em o nome de Yahushua. Amém. Eu sou o pastor Moisés Lisboa e peço a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que curta esta mensagem, comente e compartilhe ao máximo de pessoas que você puder, para que também elas sejam edificadas. Assim você estará sendo um canal de bênção na vida das pessoas, e que a graça do eterno Criador seja com você e sua família hoje e sempre. Amém.